Existe um momento que confunde quase todos que já amaram profundamente, não quando alguém vai embora, não quando o silêncio começa, mas quando a pessoa que causou a ferida mais profunda retorna de repente, como se o próprio tempo tivesse atenuado o que antes parecia irreparável. A maioria das pessoas faz imediatamente a pergunta errada. Eles ainda me amam, mas por trás dessa questão existe outra, muito mais perturbadora e muito mais importante. Por que agora? Porque depois de toda essa distância, porque depois de permitirem que você sofresse, desaparecesse e se reconstruísse lentamente sem eles? Carl Jung acreditava que a psique humana raramente se move em linha reta, o que chamamos de coincidência é muitas vezes a superfície visível de movimentos psicológicos invisíveis. Muito antes de alguém decidir conscientemente retornar, algo dentro dessa pessoa já começou a desmoronar, reorganizar-se ou despertar. A mente inconsciente inventa explicar-os posteriormente, mas o inconsciente geralmente já tomou a decisão muito antes. E por isso que as pessoas muitas vezes voltam quando a lógica diz que não deveriam. Não porque tudo tenha se tornado simples de repente, mas porque algo que eles acreditavam ter enterrado se recusou a permanecer enterrado. E aqui que muitas pessoas interpretam mal o retorno. Eles imaginam culpa, solidão, nostalgia ou arrependimento. Esses sentimentos podem existir, mas quase nunca são o verdadeiro motivo, a verdadeira razão e muito mais profunda e curiosamente a pessoa que retorna muitas vezes não consegue explicá-la nem para si mesma, porque o inconsciente nunca se expressa em frases claras. Ela se manifesta através da inquietação, por meio de sonhos recorrentes, por meio de memórias inesperadas que surgem sem serem convidadas, através de uma sensação incomoda de que algo inacabado continua a persistir sob a superfície da vida cotidiana. Quando alguém te magoa, essa pessoa muitas vezes se convence de que ir embora era necessário. O ego é notavelmente hábil em criar histórias que o protegem da responsabilidade emocional. Não era para ser, éramos incompatíveis. Foi a decisão certa. Vocês dois serão mais felizes separados. Essas narrativas nem sempre são mentiras, mas frequentemente são verdades incompletas. O ego prefere a certeza porque a certeza transmite segurança. O inconsciente prefere a verdade mesmo quando a verdade destrói a certeza. Por um tempo o ego costuma vencer. A vida fica agitada. Novas rotinas surgem. Chegam novos rostos. As distrações se multiplicam. A dor parece suportável. Tudo indica que esse capítulo chegou ao fim. No entanto, o inconsciente continua registrando aquilo que a consciência tenta ignorar. Todo vínculo emocional significativo deixa uma marca, não apenas como memória, mas como estrutura psicológica, principalmente quando o relacionamento despertava partes da personalidade que nunca haviam existido antes. Talvez você o tenha feito sentir-se emocionalmente compreendido pela primeira vez. Talvez a sua presença o tenha forçado a confrontar a ternura que ele passou anos evitando. Talvez sua partida tenha exposto medos que ele nunca admitiu, nem mesmo para si próprio. O homem que passou a vida se identificando com a forca muitas vezes acredita que a vulnerabilidade e fraqueza. Ele adquire fluência no controle, ele domina o silêncio, ele aprende a suprimir o desconforto. Ele pode até convencer os outros e a si mesmo de que nada o afeta de verdade. Mas a repressão tem um preço. Toda emoção reprimida continua vivendo abaixo da consciência. Jung costumava sugerir que aquilo que nos recusamos a reconhecer não desaparece, ele retorna de diferentes formas. Às vezes, manifestando-se como ansiedade, às vezes, como raiva, às vezes, como comportamento compulsivo e às vezes... Tentissima não fugues nos irreversível, ainda com a própria pessoa que se acreditava já ter sido deixada para trás. E por isso que seu retorno pode surpreender a ti mesmo a ele próprio. Ele pode dizer a si mesmo que só queria saber como você estava, que ele estava simplesmente curioso. Já havia passado tempo suficiente, mas por trás dessas explicações esconde-se algo muito menos reconfortante. Seu inconsciente começou a exigir uma resposta para uma pergunta que ele nunca resolveu. Em quem ele se transformou depois de te perder? Porque a separação muda ambas as pessoas, mas não igualmente. Muitas mulheres começam a sentir dor imediatamente. Eles choram, reflita, questionam-se. Sinta tudo intensamente e angustiante. Mas esse confronto emocional transforma gradualmente o sofrimento em compreensão. Muitos homens vivenciam o padrão oposto.
Inicialmente funcionam surpreendentemente bem. Eles se distraem. Trabalhe mais, saia mais vezes, mantenha-se ocupado. Vistos de fora, eles parecem não ter sido afetados. Os amigos presumem que eles já superaram isso. Até ele acredita que sim, mas a repressão emocional retarda a dor. Isso nunca elimina o problema. Meses depois, às vezes anos depois, o silêncio se torna mais ensurdecedor do que a distração. Uma música comum de repente se torna insuportável. Uma rua familiar desperta algo inesperado. Um aroma aleatório desbloqueia memórias que nunca foram realmente apagadas. Sem aviso prévio, ele percebe que não se lembra de você. Ele está revivendo uma versão de si mesmo que só existia quando você fazia parte do seu mundo emocional. Essa constatação é profundamente desestabilizadora, porque ele precisa confrontar algo que seu ego queria desesperadamente evitar. Talvez perder você o tenha mudado mais do que ficar com você jamais poderia ter mudado. E aqui que a projeção começa a se revelar. Projeção não e simplesmente imaginar qualidades em outra pessoa, e o inconsciente projetando os seus conflitos ocultos em outra pessoa. No início do relacionamento, ele pode ter acreditado que você era responsável por todos os sentimentos que ele experimentava, a sua empolgação, sua paz, seu medo, sua insegurança, sua esperança. Quando as coisas se tornaram emocionalmente insuportáveis, ir embora parecia mais fácil do que encarar as partes dele que sua presença expunha. Do ponto de vista do ego, escapar do relacionamento também significava escapar do desconforto, mas a psique mais sabia que o ego, a distância acaba por revelar o que a proximidade ocultava. Ele descobre que o desconforto nunca pertenceu inteiramente ao relacionamento, pertencia a partes não resolvidas de si mesmo, e como essas partes despertaram em consenso com você, a psique começa lentamente a associar a plenitude emocional à sua existência. Não porque você esteja magicamente destinado a, não porque o destino tenha ignorado o livre-arbítrio, mas isso ocorre porque experiências psicológicas inacabadas buscam uma conclusão. O inconsciente não gosta de fragmentos emocionais, ela busca continuamente a totalidade, em direção à integração, em direção à individuação. E, às vezes, o único caminho para essa integração inacabada começa com um retorno inesperado. Não porque o passado tenha desaparecido, mas porque o passado nunca realmente terminou. A maioria das pessoas presume que, quando alguém retorna após causar dor, está buscando perdão. Às vezes sim. Às vezes, eles estão em busca de conforto. Às vezes, eles simplesmente se sentem sozinhos. Mas quando o retorno parece estranhamente inevitável, quando chega após um longo silêncio, quando até eles têm dificuldade em explicar por que de repente se sentiram compelidos a entrar em contato. Geralmente há algo muito mais poderoso acontecendo por baixo da superfície, algo que tem pouco a ver com o hábito e tudo o que se relaciona com o trabalho silencioso do inconsciente. E ali, nesse conflito interno invisível, que a verdadeira razão começa a se revelar. O maior mal-entendido sobre alguém que volta depois de te magoar e acreditar que a decisão começa no dia em que a pessoa envia a mensagem. Não, quando o nome deles aparece na sua tela, o processo já vem se desenrolando dentro deles há semanas, meses ou até anos. A mensagem é apenas o sintoma final de um processo interno que permaneceu invisível. Muito antes de as palavras serem ditas, o inconsciente já começou a desmantelar as defesas emocionais que antes justificavam o afastamento. Este processo raramente parece dramático para quem está dentro dele. Na verdade, muitas vezes começa com algo quase insignificante. Num rosto na multidão que, por um breve instante, lembra o seu. Uma conversa que inesperadamente o faz lembrar de algo que você disse certa vez. Uma noite tranquila quando as distrações já não silenciam os pensamentos dos quais ele vinha fugindo. Inicialmente ele desconsidera esses momentos. Ele diz a si mesmo que elas não significam nada. A memória é estranha, pensa ele. Todo mundo se lembra do passado às vezes, mas o inconsciente não repete o que já foi resolvido. Repete o que ainda exige atenção. E por isso que certas pessoas permanecem psicologicamente vivas muito tempo depois de a distância física as ter separado. A mente esquece os detalhes. O inconsciente guarda as memórias do impacto emocional. Remete à sensação de ser compreendido sem precisar explicar tudo. Recorda a estranha paz que existia em momentos em que nenhuma palavra era necessária. Ele se lembra de como sua presença desafiou partes dele que ele preferia manter escondidas. E,
Talvez o mais importante, ele se lembra de quem ele se tornou quando se permitiu, mesmo que brevemente, baixar a armadura que passou anos construindo. Muitos homens acreditam que estão terminando um relacionamento, o que eles não percebem e que, muitas vezes, estão deixando para trás uma versão de si mesmos. A princípio, essa distinção parece não ter sentido, mas o tempo revela a diferença. Ele pode criar uma nova rotina, conheça novas pessoas, experimente uma emoção passageira. No entanto, toda nova conceito se depara silenciosamente com uma comparação invisível, não porque ele queira comparar conscientemente, porque assim que naturalmente compara novas experiências emocionais com experiências não resolvidas. Essa comparação raramente diz respeito à beleza, ou inteligência, ou sucesso. Trata-se de reconhecimento emocional, mais alguém despertou a mesma profundidade, mais alguém conseguiu fazer com que o silêncio parecesse confortável em vez de ameaçador, alguém mais o fez sentir-se simultaneamente forte e vulnerável. Essas questões raramente chegam à consciência diretamente. Em vez disso, manifestam-se como uma insatisfação que parece impossível de explicar. Parece que está tudo bem. No entanto, algo essencial parece estar faltando. Este é um dos paradoxos que Jung observou ao longo da psicologia humana. A sombra muitas vezes se revela não através de sofrimento óbvio, mas através de um vazio persistente. Um homem pode ter tudo aquilo que um dia acreditou desejar: liberdade, sucesso, novos relacionamentos, controle sobre a própria vida. No entanto, a sensação de incompletude aumenta silenciosamente, porque a sombra não pede conforto, ela pede a verdade, e a verdade tem o hábito perturbador de retornar através das pessoas que nos forçaram a confrontar a nós mesmos com maior honestidade. Talvez seja por isso que suas memórias se tornam cada vez mais seletivas. Ele já não se lembra apenas das discussões, os mal-entendidos, os motivos que o convenceram de que o relacionamento tinha que terminar. Em vez disso, outro tipo de memória começa a vir à tona. O olhar nos seus olhos quando você se sentia seguro, as conversas que duravam até de manhã sem que nenhum de vocês percebesse a hora, os momentos comuns que antes pareciam insignificantes, mas que agora têm um caráter estranhamente sagrado. O ego havia arquivado essas memórias sob camadas de justificativas, o inconsciente os recupera silenciosamente. Não se trata de romantizar o passado, mas para contestar a história que ele vem contando a si mesmo, porque é assim que não consegue integrar uma experiência construída sobre o auto-engano. Se ir embora exigisse que ele se convencesse de que você significava menos do que realmente significava, eventualmente o inconsciente exigir a correção. Essa correção me causa um profundo desconforto. Isso desestabiliza a identidade. Quem é ele se a sua certeza era incompleta? Quem é ele se seu orgulho lhe custou algo insubstituível? Quem é ele se a emoção mais forte que continua reprimindo não e a raiva? Mas e o luto? Muitos homens não aprendem a reconhecer o luto a menos que ele ocorra após a morte, mas os relacionamentos criam suas próprias formas de luto, ninfalmente aquelas que terminaram antes que a história emocional chegasse ao fim. O luto torna-se ambíguo, invisível, difícil de nomear. Então, em vez de dizer "sinto falta da verdade emocional que compartilhávamos", ele sente irritabilidade, inquietação, insônia, a incapacidade de se dedicar completamente a alguém novo. O inconsciente traduz a linguagem emocional em sintomas psicológicos sempre que o sentimento direto parece muito ameaçador, e por isso que seu comportamento pode parecer contraditório. Num instante ele parece completamente alheio, em seguida inesperadamente ele estende a mão. Durante uma semana ele evita qualquer coisa que lhe faça lembrar de você. Mais uma semana em que ele não consegue parar de revisitar conversas antigas. Para um observador externo, isso parece inconsistente. Para o inconsciente, isso é perfeitamente lógico. Duas forcas opostas começaram a lutar pelo controle. O ego diz: proteja-se, o passado já passou. O nave da psique sussurra: nem tudo o que ficou inacabado pertence ao passado. Esse conflito se intensifica quando ele percebe algo mais. Você não está mais emocionalmente onde ele a deixou. As pessoas frequentemente imaginam que alguém retorna esperando encontrar a mesma pessoa à sua espera. Mas o tempo, do ponto de vista psicológico, transforma aqueles que sofreram conscientemente. A dor remodula a percepção. O silêncio ensina a observar. A perda revela forcas ocultas que o conforto jamais exigiu.
Sem perceber, você começou a integrar partes de si mesmo que haviam permanecido fragmentadas, não porque a cura tenha sido fácil, porque sobreviver exigia transformação. E a transformação altera a energia antes de alterar a aparência. Quando alguém retorna após uma longa ausência, geralmente espera encontrar familiaridade. Em vez disso, deparam-se com uma diferença silenciosa. Você não reage mais movido pelas mesmas feridas emocionais. Você escuta mais do que explica. Você observa mais do que reage. Sua calma o deixa inquieto. Não porque esteja frio, porque reflete algo que ele não esperava. Você não precisa mais da versão dele que antes detinha todo o poder emocional. Este é o momento em que muitos homens vivenciam o que Jung descreveu como um encontro com a sombra. Não porque você o acusou, não porque você o esteja punindo, porque a sua transformação expôs silenciosamente tudo aquilo que ele adiou confrontar dentro de si. Sua paz se torna um espelho, e os espelhos podem ser assustadores, principalmente quando não revelam quem a pessoa finge ser, mas em quem eles se transformaram por causa da evasão. Pela primeira vez ele começa a enxergar o relacionamento de uma perspectiva diferente, fora de suas próprias defesas. Ele se lembra das conversas que ignorou, os momentos em que seu silêncio pedia para ser compreendido, a vulnerabilidade que você ofereceu antes de se proteger, os riscos emocionais que você correu enquanto ele permanecia escondido atrás da certeza. O arrependimento nem sempre se manifesta como uma culpa dramática. Às vezes ela chega como uma clareza insuportável, a constatação de que havia segurança emocional disponível, mas o medo interpretou isso como perigo. Essa constatação muda tudo, porque, uma vez que o inconsciente aceita que a maior ameaça nunca foi o relacionamento, mas a própria intimidade, retornar não, e mais apenas uma escolha, torna-se uma tentativa de resolver um conflito psicológico que se recusa a desaparecer. E esse conflito está levando a uma constatação ainda mais profunda do que simplesmente sentir sua falta. Nela lhes dá por ter entender que a pessoa que ele vem procurando desde que partiu, talvez nunca tenha sido alguém novo. Essa constatação é difícil para ele aceitar porque ameaça uma das ilusões mais profundas do ego, a crença de que a mudança das circunstâncias pode substituir uma verdade emocional inacabada. Durante muito tempo ele acreditou que aquilo que procurava existia em algum lugar fora de si mesmo. Uma relação diferente, uma cidade diferente, uma fase diferente da vida, uma versão diferente da felicidade. O inconsciente permitiu que ele explorasse essas possibilidades porque, às vezes, a experiência é a única linguagem que a psique entende, mas todo novo começo carregava consigo, silenciosamente, a mesma pergunta invisível. Porque algo ainda parece não resolvido. Ele não conseguiu responder. Em vez disso, ele se tornou hábil em dar desculpas esfarrapadas. Nem que você simplesmente tivesse padrões elevados. Talvez os relacionamentos modernos fossem complicados demais. Talvez ele não tivesse encontrado a pessoa certa. Essas explicações ofereciam um alívio temporário, mas nunca abordavam a verdadeira origem do desconforto. Porque o problema nunca foi a ausência de outra pessoa. Era a presença de uma verdade emocional que ele nunca havia encarado completamente. Jung acreditava que tudo aquilo que permanece inconsciente continua a dirigir nossas vidas, embora pareça vir de fora. É exatamente isso que começa a acontecer aqui. Ele acha que está pensando em você. Na realidade, seu inconsciente está lhe pedindo para se examinar. Cada lembrança que retorna carrega um convite oculto. Não para reviver o passado, mas para entender por que ele precisava escapar daquilo em primeiro lugar. E por isso que o retorno muitas vezes surpreende até mesmo quem volta. Eles dizem a si mesmos que simplesmente ficaram curiosos. No entanto, a curiosidade por si só não consegue dissipar meses ou anos de silêncio. Algo muito mais poderoso tem se movido abaixo da nossa percepção. Seu mundo interior começou a resistir à identidade que ele criou após partir. Essa identidade dependia de uma crença central. Tomei a decisão certa porque ficar teria me machucado. Mas o que acontece quando o tempo revela outra possibilidade? O que acontece quando ele lentamente percebe que ir embora o machucou de maneiras que ele jamais imaginou? E é aqui que o conflito emocional masculino se torna especialmente profundo. Muitos homens são ensinados a resolver problemas através da ação. Corrija a situação. Encontre uma solução. Continue em movimento, mas o inconsciente se recusa a ser gerenciado como uma tarefa. E algo que precisa ser vivenciado.
E isso pode ser profundamente ameaçador para alguém que passou anos associando o controle emocional à forca pessoal. Assim, em vez de reconhecer imediatamente seus sentimentos, ele frequentemente se depara com contradicções. Ele quer entrar em contato, então ele se convence a não fazer isso. Ele escreve mensagens que nunca envia. Ele imagina conversas que nunca acontecem. Ele fica pensando em como você reagiria, mas depois diz a si mesmo que isso já não importa. Mas se isso realmente não importasse, o diálogo interno não continuaria. O próprio conflito e uma prova de que algo permanece emocionalmente vivo. Um dos momentos mais reveladores acontece quando ele começa a se lembrar não apenas do que aconteceu entre vocês, mas como ele se comportou. A memória se modifica com a maturidade emocional. Quando o ego domina, a memória protege a autoimagem. Isso destaca seus erros enquanto minimiza os dele. Isso preserva o orgulho, mas quando o inconsciente começa a integrar a experiência, a memória se torna mais honesta. De repente, ele se lembra das suas expressões durante as discussões, não como acusações, mas como tentativas silenciosas de serem compreendidas. Ele se lembra de momentos em que você pedia presença emocional enquanto ele respondia com distanciamento. Ele recorda oportunidades de falar abertamente que foram substituídas por retraimento defensivo ou silêncio. Essas lembranças são dolorosas porque não podem ser atribuídas às circunstâncias. Eles revelam padrões e o enum por mais difícil escapar dos padrões. Talvez ele perceba que repetiu o mesmo ciclo emocional com outras pessoas, nomes diferentes, rostos diferentes, mas finais estranhamente familiares. O mesmo medo surge sempre que a intimidade se aprofunda. O mesmo instinto de criar distância quando a vulnerabilidade se torna inevitável. O mesmo desconforto surge sempre que alguém começa a enxergar além da imagem cuidadosamente construída que apresenta ao mundo. Não se trata mais de um único relacionamento, trata-se da arquitetura de sua vida emocional. Psique começa a conectar experiências que antes pareciam não ter relação alguma. Ele começa a perceber que você não criou o medo dele, você revelou isso. Essa distinção muda tudo, porque se você apenas revelasse o que já existia, então sua ausência jamais resolveria o problema. Isso apenas adiou o encontro. Jung descreveu a individuação como movimento ao longo da vida em direção à plenitude. Mas a plenitude não começa com a busca pela perfeição. Começa por reconhecer as partes de nós mesmos que passamos anos rejeitando. Para muitos homens, a dependência emocional se torna uma dessas partes rejeitadas. Eles temem precisar de alguém porque a dependência lhes parece perigosamente próxima da fraqueza. Assim eles se convencem de que distância é igual à liberdade. No entanto, o isolamento emocional tem sua própria prisão. Se uma achou-se significativa, a psique perde gradualmente o contato com aspectos de si mesma que só podem emergir em um relacionamento. Compaixão, ternura, confiança mútua, a coragem de ser emocionalmente transparente. Quando essas qualidades permanecem subdesenvolvidas, a vida pode continuar funcionando superficialmente, enquanto no fundo parece estranhamente incompleta, e por isso que sua ausência acaba se tornando simbólica. Ele não está apenas com saudades de você, ele sente falta de acesso a partes de si mesmo que só despertaram através da realidade emocional que você compartilhou. Essa constatação raramente é imediata. Chega aos poucos, quase a contragosto. E quando isso acontece, muitas vezes traz vergonha, não a vergonha de ser rejeitado, a vergonha de reconhecer oportunidades que jamais puderam ser revividas exatamente como foram. Ele começa a se perguntar o que poderia ter acontecido se o medo não tivesse tomado tantas decisões em seu nome, se o orgulho não tivesse interrompido conversas honestas, se a contenção emocional não tivesse se desfarcado de forca. Essas perguntas não têm respostas fáceis. O inconsciente não busca certezas, busca a integração, e a integração exige humildade. Talvez seja por isso que seu desejo de retornar se torna cada vez mais difícil de reprimir. Não porque ele espere que tudo volte a ser como parou. No fundo, ele sabe que o tempo mudou vocês dois. Ele sabe que a dor deixa marcas. Ele sabe que a confiança não pode ser simplesmente exigida. No entanto, algo continua a impulsioná-lo para a frente apesar de todas essas incertezas, porque o inconsciente já não está à procura de conforto, está em busca de completude. Existe outro mal-entendido que frequentemente confunde a pessoa que foi magoada. Quando ele voltar, será fácil presumir que finalmente entendeu tudo, que todos os conflitos emocionais foram resolvidos,
que agora ele enxerga o relacionamento com perfeita clareza. Mas o despertar psicológico raramente acontece de uma vez. Na verdade, ele costuma retornar ainda dividido, uma parte dele anseia por se reconectar, outra parte ainda teme a vulnerabilidade que a consenso exige. Ele carrega consigo tanto esperança quanto hesitação, ao mesmo tempo anseio e resistência. E, escondida nessa contradição, reside a única razão pela qual seu retorno se tornou inevitável. Nunca se tratou simplesmente de sentir falta da sua presença. Tratava-se de confrontar a versão dele que sua ausência tornava impossível ignorar. E por isso que o retorno é tão frequentemente mal compreendido. Visto de fora pode parecer uma mudança de opinião. De dentro, a sensação e mais de estar diante do desmoronamento de uma ilusão. Durante meses, ou talvez anos, ele acreditou que a distância silenciaria o que não conseguia compreender. Presumiu que, com o passar do tempo, o peso emocional se dissiparia por si só. Confiou que a memória se desvaneceria, que a vida substituiria o que fora perdido e que a certeza acabaria por retornar. Em vez disso, aconteceu algo inesperado. Quanto mais se distanciava fisicamente, mais era forçado a se aproximar de si mesmo. Chega um momento na vida emocional de muitos homens em que a distração perde seu poder, o sucesso já não parece tão gratificante. Novas experiências tornam-se estranhamente repetitivas. Até mesmo os momentos de felicidade carregam um vazio silencioso que não pode ser explicado. Isso não significa que a vida tenha piorado, isso ocorre porque o inconsciente se tornou mais vocal. A psique possui uma paciência notável. Isso permite que o ego se defenda pelo tempo que for necessário. Mas, profundamente, surge uma pergunta que não pode mais ser evitada, de que você ainda está fugindo. Essa pergunta muda tudo, porque pela primeira vez ele começa a suspeitar que nunca esteve realmente escapando de você. Ele estava tentando evitar a exposição emocional que a sua presença exigia. Você representava algo perigoso, não porque desejasse machucá-lo, mas porque despertou partes dele que permaneceram adormecidas por anos. Sua presença exigia honestidade. Não se trata de confiança performativa. Não se trata de distanciamento emocional disfarçado de maturidade. Não se trata de controle disfarçado de forca. Honestidade verdadeira. Aquele tipo de pergunta que pede a pessoa para admitir que está com medo. Medo de depender de outra pessoa. Com medo de ser verdadeiramente conhecido. Temem que, se alguém olhar além da imagem cuidadosamente construída, possa descobrir incerteza em vez de certeza. Muitos homens passam anos protegendo essa imagem. Isso se torna a identidade deles. Eles se tornam aqueles que sempre têm as respostas. Aquele que permanece calmo. Aquela que nunca demonstra estar emocionalmente sobrecarregada. No entanto, por trás dessa imagem, muitas vezes reside uma parte mais jovem da psique, uma parte que aprendeu há muito tempo que a vulnerabilidade acarreta decepção, rejeição ou vergonha. Essa parte mais jovem nunca desaparece. Simplesmente espera, e os relacionamentos sempre encontram um jeito de encontrar isso. E por isso que algumas pessoas desencadeiam emoções que parecem desproporcionais. Não e porque eles possuam um poder extraordinário. Isso acontece porque, sem saber, tocam em lugares que permaneceram intocados por anos. Você pode ter acreditado que simplesmente o amava, mas psicologicamente algo muito mais profundo estava acontecendo. Sem querer, você acabou se conectando a um capítulo inacabado do desenvolvimento emocional dele. Por isso, esquecer você se tornou muito mais difícil do que esquecer outros relacionamentos. Não porque você fosse perfeito, não porque não houvesse problemas, mas isso aconteceu porque o relacionamento interrompeu um padrão emocional que já existia muito antes de você entrar na vida dele. O inconsciente reconhece a interrupção. Ele percebe quando uma defesa antiga para de funcionar. O sistema percebe quando uma forma familiar de escape deixa de proporcionar alívio. E quando isso acontece, o retorno deixa de ser uma questão do passado e mais sobre o trabalho inacabado dentro do presente. No presente, isso explica por que ele pode ter dificuldade em encontrar as palavras certas depois de voltar. Ele pode pedir desculpas, então fique em silêncio. Ele pode dizer que pensa em você constantemente, mas não consegue explicar o motivo. Ele pode parecer sincero num momento e incerto no seguinte. Para quem espera resposta simples, essa inconsistência pode ser confusa. Mas, psicologicamente, faz todo o sentido. Sua mente consciente está tentando descrever uma experiência que se originou muito abaixo do nível da consciência.
A linguagem tem dificuldade em explicar o que símbolos, emoções e conflitos inconscientes vêm carregando há tanto tempo. Às vezes ele diz, não sei por que voltei. Ironicamente, esta talvez seja a frase mais honesta que ele possa oferecer, porque as motivações mais profundas raramente se traduzem em conclusões lógicas. Elas surgem como uma necessidade intrínseca. Bom, frequentemente observava que as pessoas acreditam tomar decisões livremente, enquanto forcas psicológicas invisíveis moldam silenciosamente essas decisões muito antes que a consciência se manifeste. O retorno e um daqueles momentos. Ele encara isso como uma escolha. O inconsciente vivencia isso como inevitabilidade. Não se trata de destino em um sentido místico, inevitabilidade psicológica, o tipo de situação que surge sempre que uma pessoa adia por muito tempo o confronto com uma verdade essencial. Mas existe outro lado dessa história, um lado que muitas vezes é ignorado. Enquanto o mundo interior dele tem caminhado para o confronto, o seu tem caminhado para a integração. A dor que ele deixou para trás te obrigou a passar por um processo que você nunca pediu. Inicialmente você buscou explicar-os. Você reproduziu as conversas. Você questionou o seu próprio valor. Você se perguntou se poderia ter evitado o que aconteceu. Essas perguntas te consumiam porque a mente sempre busca certezas após uma perda emocional. Mas a certeza nunca chegou. Em vez disso surgiu algo mais tranquilo. Aceitação. Não se trata de uma aceitação que justifica o ocorrido. A aceitação de que a realidade não pode ser alterada por meio de revisões intermináveis. Sem perceber, você começou a viver de forma diferente. Você deixou de medir seu valor pela atenção dele. Você parou de buscar respostas que ele mesmo não possuía. Você aprendeu a tolerar a incerteza sem permitir que ela destruísse sua paz. Essa transformação é precisamente o que o perturba ao retornar. Porque ele se lembra de alguém cujo mundo emocional ainda girava em torno do relacionamento. Em vez disso, ele encontra alguém que desenvolveu um centro interior independente de suas escolhas. Sua calma comunica algo que as palavras jamais conseguiriam. Você sobreviveu à ausência. Você encontrou um significado na dor. Você adquiriu fluência emocional em uma linguagem que ele está apenas começando a aprender. Essa diferença silenciosa o confronta com uma realidade incomoda. O tempo não parou. Isso tem educado vocês dois, mas em direções opostas. Você confrontou suas feridas diretamente, ele adiou o dele. Agora esses caminhos se cruzam novamente. Não como eram antes, mas como duas jornadas psicológicas diferentes que chegam à mesma encruzilhada por lados opostos, e de repente o verdadeiro motivo de seu retorno torna-se impossível de ignorar. Nunca foi motivado principalmente pela solidão, nem por nostalgia, nem mesmo por arrependimento. Essas emoções podem acompanhar a jornada, mas não são a sua origem. A origem do problema é muito mais profunda. Ele finalmente encontrou aquilo que o ego não consegue silenciar permanentemente. A verdade sobre quem ele se tornou depois de te perder. E uma vez que essa verdade entra na consciência, resta apenas uma pergunta que nem a memória, nem o orgulho, nem o tempo podem responder por ele. Ainda existe a possibilidade de encarar essa verdade, com você diante dele, em vez de apenas viver dentro dele. E neste ponto que muitas pessoas esperam que a história se torne simples, ou ele retorna, e tudo é consertado, ou ele volta tarde demais, e tudo está perdido. Mas a psique humana raramente se move em termos absolutos. Jung compreendeu que os momentos mais importantes da vida não são definidos pelos resultados, mas sim pelos encontros com a verdade. E essa é a verdade que muitas pessoas ignoram. Quando alguém volta depois de te magoar, só existe um motivo que realmente importa. Ele nem tem nunca experimento me pneu de os machucadas machucau que antes se recusavam a encarar. Todo o resto é secundário. O pedido de desculpas, a explicação, a nostalgia, as lágrimas, até mesmo o desejo de se reconectar. Todas essas são expressões de algo muito mais profundo. O próprio retorno é uma prova de que a estratégia de evitar o problema deixou de funcionar. Durante muito tempo seu ego acreditou que a distância o protegeria, prometia que o tempo apagaria os apegos, insistia que um novo capítulo poderia simplesmente substituir o anterior. Mas o inconsciente não mede os relacionamentos pela duração, ela os mede por transformação. Algumas pessoas passam por nossas vidas sem nos mudar. Outros alteram para sempre a arquitetura do nosso mundo interior. Não porque fossem perfeitos, não porque eles nos completassem, mas porque nos confrontaram com aspectos de nós mesmos que haviam permanecido ocultos.
E por isso que certas pessoas nunca são verdadeiramente esquecidas. Elas passam a fazer parte do próprio desenvolvimento da psique. Você passou a ser associada a um limiar em sua vida emocional. Antes de você existia apenas uma versão dele mesmo. Após te perder, outra versão começou a surgir lentamente. O problema era que ele resistia a se tornar essa nova pessoa. Ele queria crescimento sem desconforto, compreensão sem vulnerabilidade, ama sem se render. Mas o inconsciente não aceita nenhum desses acordos. A verdadeira transformação sempre exige aquilo que o ego mais deseja proteger. E a certeza disso, por fim, ele chegou ao momento que toda pessoa emocionalmente reprimida enfrenta. Ele aí está a causa que o controle pode organizar o comportamento, mas não pode curar a verdade emocional. Somente o confronto pode fazer isso. Isso não significa que ele de repente se tornou destemido. O medo raramente desaparece da noite para o dia. Ele ainda pode hesitar. Ele ainda pode ter dificuldades para expressar o que vem acontecendo dentro dele. E nos que no dimensional não se dissolvem em uma única conversa. Mas algo fundamental mudou. Ele não está mais lutando contra o que sente. Ele está tentando entender. Esse é o verdadeiro início da maturidade psicológica. Não se trata de se tornar emocionalmente perfeito, tornar-se emocionalmente honesto, mas existe outra verdade escondida nessa história, uma verdade que pertence a você. Quando alguém retorna, o inconsciente oferece uma oportunidade para ambas as pessoas, não e garantido, uma oportunidade. A oportunidade não e simplesmente continuar de onde a vida parou. A vida nunca para. Vocês dois mudaram. A mulher que está diante dele não e a mesma mulher que ele deixou para trás. Ela fez perguntas que não receberam respostas. Ela já passou por noites em que o silêncio parecia insuportável. Ela reconstruiu partes de si mesma sem saber se elas algum dia seriam vistas. Essas experiências a transformaram. Sua intuição se tornou mais aguçada. Seus limites se tornaram mais tranquilos. Sua compreensão se aprofundou. Ela já não confunde intensidade com intimidade. Ela já não confunde inconsistência com mistério. Ele aprendeu que a verdadeira consenso se mede menos por belas palavras do que pela responsabilidade emocional. Essa transformação é importante porque o retorno dele não é automaticamente prova de que o relacionamento deve recomeçar, e a prova de que algo dentro dele despertou. O que acontece a seguir depende de se despertar se transformar em consciência duradoura ou se retornar às antigas defesas. E por isso que entender a psicologia masculina é tão importante. Um homem pode sentir muita saudade de você e ainda assim ter medo. Ele pode realmente lamentar ter te perdido e ainda assim ter dificuldades para se comunicar. Ele pode amar profundamente, mesmo permanecendo dividido internamente. O amor por si só nunca garantiu a prontidão emocional. O inconsciente pode abrir a porta, mas somente a responsabilidade consciente permite que alguém atravesse essa situação. Essa é a diferença entre anseio e transformação. A saudade olha para trás, a transformação avança. Talvez seja por isso que Jung acreditava que os relacionamentos estão entre os maiores reflexos da alma. Elas revelam não apenas como amamos outra pessoa, mas como estamos dispostos a nos encontrarmos conosco mesmos. Toda a atração carrega projeção, todo conflito revela medos ocultos. Cada separação expõe lacos que nunca compreendemos completamente. E, às vezes, cada retorno se torna um convite para completar uma jornada psicológica inacabada. Não porque o destino assim o exija, porque a verdade, no fim das contas, prevalece. Portanto, se alguém que antes lhe magoava reaparece de repente, resista à tentação de perguntar apenas se essa pessoa mudou. Escute com mais atenção. Observe o que nenhuma palavra pode esconder. Pode saudar a ti-se com fatece nesse numas que discussionais, ou considerou que o seu produto por série de arso do non inimissate nisate do non ilisate 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 do non. E resposta raramente se encontra em promessas, encontra-se em padrões, porque o inconsciente pode inspirar alguém a retornar.
Somente a consciência pode ensiná-los a permanecer. E talvez essa seja a revelação mais profunda escondida em toda essa história. Quando alguém retorna depois de lhe causar dor, o retorno em si não e o milagre. O milagre reside na jornada psicológica invisível que tornou a fuga impossível. Essa é a única razão que realmente importa, não porque o tempo apagou o que aconteceu, não porque a memória tenha se tornado mais fraca, mas em algum lugar no silêncio, abaixo do orgulho, abaixo do medo, abaixo de todas as desculpas que o ego um dia criou, uma verdade inegável finalmente emergiu. A pessoa que eles estavam tentando deixar para trás nunca foi só você. Era a parte inacabada deles mesmos que o seu amor havia revelado.